Boa noite, galera. Oswaldo da Pérola, mais uma vez atendendo um convite especial da Jornada Deteio Mais, tão brilhantemente comandada pelo Alê. Fui convidado para falar sobre o mercado automotivo, as novas tendências, né? O futuro da estética automotiva, desde quando ela começou, qual é a evolução dela total até os dias atuais, né? É, Então, vamos começar realmente de quando eu entro dentro da nossa empresa, e a Pérola tem muito orgulho de estar aqui novamente falando sobre o mercado. Sempre se cuidou de carro. O brasileiro é um apaixonado nato por automóvel, né? Então, eu lembro de quando eu era moleque, tinha meus 16, 18 anos e já cuidava de carro, já tinha entrado dentro da empresa. Isso nós estamos falando de mais ou menos 1975, 76, então já se vão 45, 46 anos. Era absolutamente normal você dar uma volta no teu quarteirão e encontrar quatro, cinco pessoas, no teu quarteirão só, quatro, cinco pessoas lavando o carro, cuidando do carro. Na rua onde eu morava, existia até uma competição entre nós que cuidávamos cada um do seu carro. Então, a paixão pelo automóvel ela sempre existiu, os cuidados sempre existiram. A evolução vem, e ela parte fundamentalmente, é claro, pelas mudanças tecnológicas que o mercado que enxergou isso e veio evoluindo. As pinturas, os carros, os detalhes externos e externos dos carros. Imagine vocês, alguém acha que na década de 70, de 80, é, é, haviam particularidades tão diferentes como hoje de se cuidar de carro? Você lavava o carro, você queria passar um pretinho, que às vezes não era nem o pretinho, às vezes era um um silicone, um limpa-vinil que tinha na época, às vezes um outro produto, um óleo diesel recuperado. Muita gente usava o óleo diesel recuperado. As partes externas do carro, elas eram muito compostas por, por lâminas e pouca borracha, né? Muito pouca borracha. Então, os vinis, os silicones, eles eram para as partes internas, painel, laterais de porta, né? Foi aí que veio evoluindo o setor. Muito bem. E aí surge o quê? Surgem os lava-rápidos da década de 70, da década de 80. Alguém enxerga que você consegue lavar em produção, cuidar do carro em alta escala. Os lava-rápidos faziam filas aos finais de semana. Era uma coisa muito interessante. Você trocava grandes ideias, grandes é, é, conversas de tudo que existia no mercado, numa fila, numa espera de um lava-rápido, né? Onde tinham quatro, cinco meninos, basicamente. O carro saía da área de lavagem, quatro, cinco garotos encostavam nele, faziam aquela secagem rápida e já vinham para o próximo. Ele passava por uma pequena etapa, recebia um pequeno tratamento, que era o que eu falei, o pretinho, né? Às vezes um serviço de silicone, algumas vezes uma coisa do limpa-vinil, que era um produto muito vendido na época. E, claro, ali começa a nascer um pouco o conceito e a cultura de que cuidar de carro era bacana, de que era o que tinha para a época. E os lava-rápidos começaram a ficar atentos a isso e começaram a incluir dentro do seu serviço algumas coisas diferentes. Basicamente, na década de 80 começam a surgir a lavagem com cera. Não existia shampoo com cera. Misturava-se qualquer cera da época, muito provavelmente a cera polidora da Pérola, que era um produto já muito vendável naquela época, junto com o shampoo, neutralizava a espuma, passava no carro e fazia uma lavagem com cera. Já deixava o carro com outro aspecto.
Depois começaram, né, basicamente ao Lava Rápido, a se fazer naturalmente aquela encerada no carro. Então, tinha um preço para lavar, um preço para encerar. E aí o mercado foi percebendo de que isso vinha evoluindo, a frota de carro vem crescendo assustadoramente, a gente fala numa frota de 10, 12 milhões na década de 80 para 60 milhões, 107 milhões hoje de veículos no Brasil, 60 só veículos leves, né, que passam por esse segmento. Então, a evolução ela é típica realmente do mercado nacional. O mercado vem olhando isso com muita clareza, com muito cuidado, porque aí começam, já existiam algumas empresas nacionais, a nossa é a primeira, a Carquer, mas aí começam a surgir outras empresas, e basicamente focada nesse nicho que eram os lava-rápidos. A nossa empresa não, ela pula um pouco a cerca e vai para quem? O robista. É o mesmo robista que começa a ver o seu carro ser cuidado no Lava Rápido, mas que ele quer depois também cuidar do carro dele na casa dele. Porque esse serviço de cuidar de carro na sua casa, ele não vai acabar. Existe o robista que é apaixonado por cuidar do seu carro, ele gosta de cuidar do seu carro, ele quer cuidar do seu carro com muito carinho, isso lhe dá um prazer muito bacana, né? Se ele tiver espaço, se ele tiver oportunidade de lavar o carro. Eu ouvi outro dia um influencer falando, chutando um balde, como se você não fosse nunca mais usar isso aí. E é mentira. E é mentira. Não é todo mundo que vai ter uma máquina em casa, não é todo mundo que vai ter uma Snow. Então, esse nicho do car care, do robista, do apaixonado, continua. Na evolução, ele vem subindo, ele vem escolhendo melhor os lava-rápidos. Os lava-rápidos, ao seu tempo, vão se modernizando. Alguns postos de gasolina da década de 80, de 90, fazem aqueles terminais de escovão para lavarem os carros. Depois há aquele terminal de sucção de água. O que quer dizer? Tudo que a gente vai vendo hoje, isso começa um pouco lá atrás. O mercado ele vem já notando de que alguns diferenciais seriam absolutamente importantes, necessários e bem-vindos ao mercado. Quando a gente fala isso tudo, a gente está querendo dizer também que a primeira grande mudança para que isso ocorra e a gente chegue nesse detalhamento hoje, em 2024, na mudança da estrutura de cores, de carros, de designs. Por exemplo, eu vi ontem o Marcão da Expert falando dos carros antigos, como eles eram difíceis, e são até hoje, e a gente sabe muito bem porque a gente cuida dos nossos aqui, na nossa coleção, com muito carinho. O que acontece? Esses carros são cheios de vinco, mesmo que ele tenha sido restaurado, depende do ano de restauração, eu já falei isso numa outra oportunidade. Ele tem uma quantidade pequena de verniz, ele não leva tanto verniz como os carros atuais, não é impensável. Mesmo que ele tenha sido pintado com PU, ele está numa proporção totalmente diferente. São carros com vincos absolutamente preocupantes para se usarem máquinas como se usa hoje. Na década de 70, de 80, de 90, as pinturas quase não levavam verniz. A primeira grande evolução do verniz é a dupla camada, que entra ali entre 88 e 90. Né? Ela começa a dar um pouco mais de durabilidade à pintura, porque você pegava um carro aí na década de 80, e depende da cor que ele fosse, quando você terminava de polir, a estopa ou a carneira que você usava estava absolutamente da cor do automóvel. Fosse ele preto, vermelho, amarelo, a cor que ele tivesse. Por quê? Porque não havia proteção do verniz. E justamente o polimento era para remover a pintura velha, a pintura queimada. Né? É o que a gente chama para muitos polidores aí, para muita gente do mercado hoje, que era o polidor raiz. Né? O polidor que nasceu dentro do olho do furacão.
Não o cara que começou agora já nas grandes escolas, que foram as empresas, que são as empresas que fazem curso a toda hora, dos grandes técnicos que têm as empresas, que vão mostrando o que tem de diferencial, de diferente no mercado. Então, essa evolução ela vem subindo, e ela vem, mas a mudança, a grande mudança de tudo isso são as qualidades das pinturas, a mudança do canal de importação de carros muda muito a indústria nacional, que é importada, mas é a nacional, né? Então, os carros são feitos de uma forma muito mais detalhada, de uma forma muito mais pensada, eles tiram esses vincos, os carros viram os carros lisos, né? Sem tanto acabamento. Se você pegasse um carro da década de 60, ele tem um vinco no paralama dianteiro, outro no dianteiro direito, no dianteiro esquerdo, mais dois no capô. São 4 vínculos em linha, onde você tinha que tomar cuidado no polimento para não desvelar essa pintura. Então, o que acontece? As pinturas mudam, as montadoras percebem isso, os vernizes ficam mais duros, mais resistentes, começa a nascer uma nova dinâmica da estética. E quem muda muito isso, é o que eu sempre falo, ninguém descobriu a pólvora, mas a primeira grande empresa que faz isso no mercado é a 3M. Quando a 3M institui na década de 90 o sistema de polimento. E aí eles dizem que, e fica quase que uma regra, até hoje, que existem 3 etapas de polimento: o corte, o lustro e o refino, né? A 3M é a primeira a fazer isso aí, e faz isso maciçamente, e faz isso de uma forma muito pesada, tanto no seu cliente comum, né, o formador de opinião, quanto na reparação. E aí eles começam uma outra etapa que foi muito importante da mudança para todas as empresas do setor daquela época, inclusive a nossa, a mudarem os polidores para quê? Para a base água, onde eles tinham um poder de corte melhor, eles podiam trabalhar sem silicone, a emulsão era diferente entre silicone e solvente. Com a água não, você conseguia tirar o solvente, até porque ele não emulsionava tanto com água, ou quase nada. E as oficinas tinham o problema já da cratera, de furar as pinturas com o silicone. Então, a 3M é a primeira grande a mudar um pouco a leitura do mercado. Aí começam a nascer, eu sempre digo, o lava rápido que quer ser estética, a estética que quer estúdio, quer ser estúdio, e o estúdio que vai virar loja. Mas aí começam os lava rápidos a ter uma linha de corte feita pelo próprio consumidor. Você conversava nessas filas que eu falei, que se tornavam ao redor do Lava Rápido, aquele Lava Rápido já tem um servicinho diferente. Era pouca coisa. Vou dizer uma coisinha simples, o cara passava, depois de lavar o carro, o ar, né? Ele passava o ar no carro todo e tirava aquelas gotículas, ficava mais fácil para secar. Quando você saía do carro, quando você saía com o carro, não ficava escorrendo água. Era uma coisa assim, é o aspiradorzinho de hoje, né? Por isso é que eu falo, ninguém inventou a pólvora. As coisas vieram subindo, e aí sim há a tecnologia dos produtos, a tecnologia do material, né? A tecnologia do serviço, né? Todo mundo vai se aprimorando nas formas atuais para chegar onde a gente chegou, e a gente daqui a pouquinho vai estar lá falando sobre essa evolução. Mas isso vem partícula a partícula, década por década. Passa por classe, por mudança de classe social, por urbanização, por verticalização dos municípios. É o que eu falo hoje, por exemplo, é até um pouco arriscado o cara lavar o carro na rua. Você não vê mais isso. Eu ainda vejo um pouco, até porque eu reparo muito nisso e até vejo que produto eles estão usando. Mas já é um serviço, o cara lava mais o carro dentro de casa, o cara tem uma outra visão, um outro ponto de equilíbrio de olhar como é que está esse mercado. Paralelo a isso, vai crescendo o quê? Vai crescendo o interesse das indústrias
de cada vez mais tá colocando coisa nova, que eu falei outro dia isso aí. O cara, para retocar o carro antigamente, ele passava uma massa plástica, esperava um dia para secar para poder lixar. Hoje, em 2 horas, ele está pronto para dar tinta, para lixar e dar tinta, né? A massa poliéster. Então, tudo isso foi para o quê? Para otimizar, fundamentalmente, o trabalho que o profissional faz hoje. Mas ele sempre esteve antenado, sempre esteve preocupado. Ah, o martelinho de ouro. Ele nasce quando? Ele nasce quando as pinturas começam a ficar um pouco mais resistentes e as chapas um pouco mais moles. Porque na década de 70, de 50 a 70, por exemplo, se usavam chapas com milímetros absurdamente grossas. Não tinha como o cara desamassar um carro, a não ser trocando um paralama, trocando uma porta, trocando um capô, né? Por isso que grandes empresas da década de 70, Complemento, Zito Pereira, venderam peças de reposição numa medida astronômica. Por quê? Porque não tinha condição de desamassar. Já na década de 90 para cima, quando isso começou a ficar um pouco mais maleável, nascem os martelinhos de ouro. Aí as micro reparações, que eles falam, os fast repair, né, que hoje estão aí no mercado. Tudo isso vem com a evolução de quem? Do automóvel, da tinta, né, da indústria automotiva de tinta que enxerga que as coisas têm, né, que você sai do duplo, do sintético, pula o laca, sai do dupla camada, vai para o poliéster, chega no PU, na base d'água, que é a tinta. Tudo isso é evolução natural de um mercado que também foi sendo visto pelas empresas. Em 2000, por exemplo, em 1998, a Pérola já lança um produto chamado Polidor Polyposition, que era para quê? Tirar pequenos riscos de lixa, porque já se começam a lixar os carros, já se começam a fazer. Por quê? Porque os vernizes estão mais duros, mais resistentes, as camadas de vernizes são diferentes, são mais resistentes, né? Então, já se permite lixar. Apesar de que a primeira vez que eu vi isso era mais ou menos 97, 96, 97, eu fiquei absurdamente preocupado de que aquilo pudesse não sair, né? Não teria nenhum polidor que iria tirar aquilo. E aí, dentro do trabalho que a gente foi vendo fazer, e era dentro de um estúdio de uma empresa muito grande, a gente percebeu que aquilo era absolutamente possível. E daí vem vindo a evolução, né? Dos lixamentos, né, da preparação dos carros. Muito bem. Essa é a primeira etapa que a gente olha lá atrás de como era a estética do Brasil. Aquilo que eu volto a falar, a paixão pelo automóvel começa muito antes do lava rápido, muito antes do detalhamento, muito antes de qualquer um que está no mercado aí. Ela nasce dentro com a pessoa lá, ela começa a cuidar do seu carro com muito carinho e depois ela vai procurando alternativas. Só que surge depois de um tempo, ou nos tempos atuais, né, com o marketing digital, ele influencia muito as pessoas a terem coisas absurdamente diferentes em tudo. Seja na sua casa, seja no seu vestuário, comprar alguma coisa na madeira que ele quer comprar, e isso potencializou demais para a linha de detalhamento automotivo. Os carros, é aquilo que eu falei, as pinturas ficam mais lisas, com menos vincos de detalhes, mais modernas e com um acabamento interno que é fantástico e que permite que você faça tudo aquilo que a estética está te oferecendo, que o detalhamento está fazendo, que o detailer criou para ele. Cuidar do carro 100% de A a Z. Então, aí, depois do polimento, tinha vindo a cristalização, que era um polimento um pouquinho mais acima. Hoje tem a vitrificação, 2, 3, 5 anos, depende, tal. Aí tem a oxidatização, depois tem o coat de cerâmica, você tem a lavagem ecológica, você tem a lavagem detalhada, caixa de roda, produtos que não se usavam
porque os carros não tinham esse mecanismo na década de 80, de 90. Existe hoje. E aí, claro, o marketing digital, as mídias sociais, tudo isso vai criando um vínculo muito estreito com quem? Com quem é apaixonado por automóvel, com quem cuida de carro com muito cuidado, com muito amor, com muita paixão. E aí se nasce esse mercado mais estilizado. Só que tem um detalhe bem bacana que eu tenho ouvido diuturnicamente, de várias pessoas que eu encontrei na minha vida toda. O cara hoje ele é um detailer formado, ele é um cara top, mas ele começou em alguma indústria automotiva num primeiro curso. Muitos passaram comigo, mas muitos. Nós fizemos dezenas e dezenas e dezenas de cursos. Formamos o primeiro cara, só que hoje ele se aperfeiçoou, né? Hoje ele entrou no novo mercado. Vou citar um que eu adoro falar dele, que é o Berg da Carangas, que era realmente um cara que fez um curso com a gente quando tinha 15, 16 anos e hoje se tornou um detail home, né? Em que viaja para vários lugares levando a qualidade e o serviço dele, faz carros de artistas, trabalha com uma qualidade, é um baita do menino, tem o doutor Lavagem, que é da mesma linha, tem o meu querido amigo lá de São Carlos da Dimension, que é outro cara também, o Estética Car, que também faz o mesmo. Tudo gente criada, que passou pelo primeiro curso com a gente. E vieram evoluindo. Por quê? Porque as pinturas evoluíram, porque todo mundo evoluiu, porque todo mundo cresceu nesse segmento. Então, eu só discordo quando o cara fala assim: ah, alguns produtos não cabem na estética atual, no mercado atual, da visão do lavador, do cara que tem o seu estúdio. E eu provo isso e desafio, por exemplo, algumas coisas. É o que eu falei. Alguns influencers, eles ganham para fazer o que eles fazem, absolutamente perfeito. Não se pode subir além da linha do Equador, não dá para se falar, olha, hoje é assim, mas tem influencer hoje que não sabe passar uma cena da década de 70, de 80, porque os carros eram diferentes. Aí ele pega essa pintura de hoje e ele se machuca, porque ele acha que é tão simples, mas não é. Não é. Hoje é mais fácil, produtos melhoraram, o maquinário é sensacional, as máquinas evoluíram, você tem vários tipos. As lãs de carneira, na década de 70, de 80, de 90, existiam três. A de 8, a de 7 e a de 9. 7, 8 e 9. Só. Pergunte para quem era do mercado naquela época, né? Hoje, o cara tem boina para híbrida, ele tem é, corte, lustro, refino, macia, várias cores, jeans, para vidro, tudo. Então, quer dizer, tudo isso facilitou o trabalho de quem quis aprender. E tem muito cara, mas muito cara bom no mercado, ensinando muita coisa bacana e falando com muita propriedade. Sem atacar ninguém, sem atacar nenhuma empresa, falando realmente com a qualidade de um cara que estudou, de um cara que é preparado para falar o que ele fala e que fala com muita inteligência. Então, eu acho que as mídias digitais, elas são sensacionais. Elas estão ajudando demais as empresas, estão formando muita gente. Mas aonde você se forma realmente é dentro da tua estética, é dentro do teu estúdio, otimizando o teu trabalho, otimizando o teu custo, porque eu também, e o que eu falei há 2 minutinhos atrás, que eu provo, se o cara pegar qualquer shampoo que ele for no supermercado, aí não precisa ser Pérola, não, qualquer um, diluir ele ali num baldezinho, pegar um pincel, chegar numa roda que está muito suja, fizer um trabalho bacana, tal, bater água, vai ficar bom. Para que o cara precisa, às vezes, entrar com 3, 4 produtos? Será que a gente não está vendendo muita coisa? O que eu falei numa outra live, e hoje não é uma live, menos é mais. Para que você precisa de tantos produtos para fazer a mesma coisa, né? Já está aprovado que a coisa não. E se você entrar em muitas estéticas aí, você vai ver que as pessoas que eles estão realmente querendo trabalhar com menos produto, reclamando de algumas empresas que fazem o mesmo produto, mudando cor, mudando o aroma, mudando
a ideia de que ele possa ser, mas é a mesma coisa. Eu fazia já na década de 80, de 90, um produto que era um multiuso limpador para motor, para chassi, para caixa de roda, e vendia para quem podia vender, que eram empresas de ônibus, transportadoras. O Solupão da década de 70, de 80, claro, guardadas as devidas proporções, se era um produto absolutamente correto ou não, porque ele tinha uma alcalinidade muito grande, era a base de ácido, mas ele limpava pra caramba e foi um produto usado a rodo. Não tinha um posto de gasolina da década de 70 que não lavava um carro por baixo, um chassi, ele lavava, e o que se faz hoje de verniz de motor, o que se faz hoje de algum produto que você passa em casa, era o óleo de mamona, que também teve o mercado até o governo proibir uma hora a extração de mamona, que estava acabando com outras plantações, então o governo dá uma pancada e acaba com óleo de mamona, mas ele foi muito útil naquela época. Então, tudo isso para dizer, galera, que é o seguinte: está muito bacana a evolução do mercado. A Pérola tem acompanhado isso com muita clareza, com muita inteligência. Lançamos uma linha nova para isso. Acreditamos profundamente de que esse segmento ele não volta para trás, ele está simplesmente no momento de ajuste. Ele agora chegou no seu ponto de equilíbrio, onde cada estética, cada detail, ele sabe exatamente o que usar, ele sabe exatamente como ele tem que fazer, ele está procurando recursos agora para tornar o negócio dele mais bacana. Porque a gente tem que falar também em dinheiro no bolso, né? A gente tem que falar em otimizar aquilo que você trabalha, aquilo que você faz de uma maneira muito legal, mas que te dê recursos de rentabilidade, né? Ah, bacana. Eu no começo ouvi muita gente falando, e eu conheço muita gente do mercado. Ó, Oswaldo, tem muita gente que posta uma foto com um tal produto, mas está usando outro, porque se ele usar só esse, ele não vai ter ganho de custo, ele não vai conseguir se equilibrar, e a gente viu muita gente na metade do caminho. Por isso é que eu digo realmente que o mercado está se ajustando. O mercado está realmente acreditando que daqui para frente há um ponto de equilíbrio do que ele vai usar. Vão vir coisas novas, todo mundo está vindo com alguma coisa diferente, mas é o que eu falei. Não podemos criar o tudo é possível, né? Isso aconteceu com outras marcas de outros produtos que não tem nada a ver com o setor automotivo. E ela, uma hora, ela para de lançar produtos em que realmente ela acha que o mercado já consumiu aquilo que tinha. Um deles é só pegar uma reportagem que está hoje na UOL, maravilhosa, sobre o mercado de cervejas especiais no Brasil. Pararam de se fazer cerveja com kiwi, cerveja com maracujá, ela chegou num estágio em que o mercado está pronto já para o que ela oferece. Eles não têm mais muito o que fazer, tá certo? O paladar está. E eu acredito que o mercado de estética ele achou seu ponto de equilíbrio. As empresas continuam investindo muito, é aquilo que eu volto a falar, as mídias sociais, o marketing digital, ele é sensacional. Na nossa empresa, ele é o máximo possível honesto com aquilo que a gente fala, com a preocupação que a gente tem de fazer a leitura, porque eu ainda tenho o meu robista, que é apaixonado pela nossa, que ama a nossa marca já, que completou 57 anos, dia 19, último agora, sábado agora, mas a preocupação com o cara que vem vindo agora aí na estética, que está olhando o nosso produto, otimizando o custo para ele também, sabendo que esse mercado precisa dar dinheiro para ele. Eu vejo e eu leio todos os comentários. Eu ia falar que eu persigo, mas não, eu acompanho os principais influencers do mercado, de todas as empresas, respeito todos, não concordo com todos, mas respeito profundamente todos. Quando eu falo que às vezes o mercado está se ajustando e que ninguém descobriu a pólvora, eu vou falar de duas empresas. Vou fazer um elogio a um amigo especial, que é o Antônio Carlos, da Deep Clean, que em 1995 já fazia um serviço absurdamente diferenciado nos carros. E ele aprendeu com outro cara que também era amigo da gente, amigo do meu pai, chamava Roberto Gozzo,
que era um outro cara que era entre parênteses, um chato por automóvel. Aquele cara que era detalhista, aquele cara que era perfeccionista, aquele cara que era absolutamente apaixonado pelo que fazia. Esses caras já faziam um serviço na década de 90 espetacular. Então, o mercado só veio evoluindo porque todo mundo percebeu, as empresas perceberam, o mercado se ajustou, receberam ferramentas para isso. Não estou falando só da ferramenta de trabalho, não. Estou falando da ferramenta de inteligência estrutural e emocional para fazer o que eles estão fazendo hoje. E aí há uma outra grande mudança na cultura e no conceito do cara, que quer o seu carro mais bem tratado, que é o cara que leva o seu carro para a estética e ele fica absolutamente encantado com o cara passando um pincelzinho em cada entrada de ar, em cada maçaneta, o cara fazendo aquela higienização interna, que era uma coisa que a gente quase não tinha. Esse cara hoje ele tem menos tempo de cuidar do carro, às vezes ele mora em prédio, né? Hoje, por exemplo, eu sou de São Caetano, é a terceira cidade do país que mais tem prédio, só perde para Santos e Balneário Camboriú. Então você não vê tanta gente lavando o carro, você vê nas estéticas. Ainda há um preço nas estéticas para se lavar o carro que não é para todo o bolso. Por isso é que eu falo que não pode se chutar o balde. Não pode se chutar o balde que se lava o carro, porque muita gente vai continuar lavando o carro. E as estéticas, os profissionais de estética, esses caras estão ajudando demais o mercado. Ajudando a quê? A formar o cara também que cuida do carro dele, a buscar um produto melhor para cuidar do carro dele. Pô, ele quer o shampoo que ele vê o cara na Snow. Pô, qual é o shampoo? Ah, mas eu não tenho uma Snow. Mas aquele shampoo pode ser colocado no balde, com uma diluição bem diferente, mas ele pode. Ou alguém acha que não pode. Claro que pode. Aí o cara quer comprar um hidratante de couro que ele vê usar na estética dele. É isso que ele quer fazer. E ele faz. Então, grandes estéticas, os estúdios, o carinho pelos especialistas do mercado, e é o que eu falei. Eu acompanho todos, respeito todos, e tem muita, mas muita gente de qualidade aí. Tem gente que eu invejo profissionalmente, qualidade com que fala, a propriedade com que passa, uma coisa positiva realmente para se diferenciar no mercado. Que isso é outra coisa que levou a estética até agora. Um serviço diferenciado. Todo mundo gosta do serviço diferenciado. Você pode até comer mal e voltar no restaurante. Ok, mas se você for mal atendido e comeu bem, talvez você não volte. E se você foi mais ou menos, comeu mais ou menos, mas foi bem atendido, você volta. Você dá uma outra chance, né? Então, esse serviço das estéticas, que quando o cara chega, ele tem toda a concordância do que vão fazer no carro dele, o cara pega ali o checklist, vai fazer isso, 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 o cara vai, né, vai desmontar alguns parafusinhos, vai lubrificar o motor dele de uma maneira, limpar cada cantinho, depois ele vai passar um verniz de motor maravilhoso e vai ficar perfeito, ele sai de lá encantado, né? E a família dele percebe isso, e ele tem o bem-estar, é um bem-estar dele, ele acha que isso lhe traz mais segurança, e é verdade, né? Ele começou a ver que isso é uma, é um bem-estar para ele. Por isso que eu falo que na década de 70 era gostoso você ver as pessoas lavando o seu carro na rua, porque o carro era o primeiro bem de consumo que mostrava para todo mundo que você estava progredindo, que você estava crescendo naquilo que você se propôs a fazer, você estava tendo sucesso, né? Então você queria mostrar isso, né? Para o teu vizinho, teu parente, para a tua família. Era uma tendência da época. Hoje a tendência é você ter uma coisa e outra. Os carros mudaram muito, os carros estão maravilhosos. Os coloridos dos carros estão voltando. As cores coloridas, elas dão um aspecto jovial para quem está no carro. As cores mais escuras, um aspecto mais tradicional, né? Os SUV, os carros mais de família, mas todos eles muito bem cuidados. As pinturas permitem isso. As indústrias estudaram e evoluíram para isso. Elas vão parar? Não. A gente acha que chegamos no ponto limite de tudo que nós
podemos receber do mercado, seja indústria. Não, sempre vai ter alguma coisa nova. Mas volto a falar. Ninguém inventou a pólvora. Você vai melhorando alguns produtos, vai melhorando alguns processos, né? Quando eu falo de alguma coisa de alguém que fala do mercado, e tem muita gente que vende fumaça, tem alguns que compram, mas o mercado parou de comprar fumaça. O mercado é muito inteligente. Às vezes o mercado não fala diretamente, mas o mercado fala entre linhas. A gente vê isso pelo crescimento de algumas outras empresas, pela solidificação de algumas outras empresas, como uma marca como a nossa, quando chega uma linha absurdamente nova, absolutamente competente e competitiva, de falar, pô, vocês demoraram para fazer, já tinha passado a hora, né? E tem muita gente no mercado que eu respeito, aliás, eu respeito todo mundo, mas tem empresas em que a gente admira demais. Eu tenho profissionais que eu encontro, e eu sei que eu sou um homem de vendas e tenho um gabarito para vendas, mas eu para outras coisas né, eu gostaria de ser mais técnico do que eu já fui, né? Então, não vejo o mercado voltando para trás, vejo o mercado olhando para o futuro, e a Pérola olhando para o futuro e olhando para dentro da sua empresa, né, para a nossa empresa, e descobrindo coisas novas para nós mesmos. Então, eu digo que esse mecanismo ele vai continuar. Recebi o meu aviso de que the game is over. Peço desculpas ao mercado se alguém é, 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 fez uma leitura diferente do que eu falei, porque eu falo sempre com duas coisas, com muita emoção, com muita vibração, com muita verdade e com muito coração. Eu não sei falar devagarzinho, eu não sei fazer uma coisa sem me emocionar, sem trazer de dentro aquilo que eu sinto, que é o amor pela nossa empresa, pela nossa marca, pelo mercado, por onde a gente chegou, pela família toda que está atrás, meus filhos, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, todo o nosso time. Então, canal da Pérola, Pérola Polidores Oficial, o meu canal, Oswaldo Tosini Pérola. Para qualquer dúvida, para nos seguirem, para verem as novidades do mercado, para saber o que a gente pensa do mercado, e para estar formando amigos como a gente fez a vida inteira, conquistando, desenvolvendo e fidelizando amigos no mercado. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, Alê. Jornada de Tenho Mais me traz muito conhecimento, assisti todas as lives, todas as palestras de ontem, e vou assistir todas até sexta-feira. Me sinto honrado, nossa empresa se sente muito feliz de ter me colocado aqui. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Estou à disposição no momento que precisarem.